Boa tarde. O nosso grupo ele é formado por Bárbara Brito, Camila Costa, Eduardo Carvalho, Fabrícia Cristina e por mim, o Igna. Nós iremos abordar sobre o tema genomas e genômica. Primeiramente, vamos entender os conceitos sobre genoma e genômica. O genoma é um código genético que possui toda a informação hereditária de um gene codificado no DNA. Mais precisamente, o genoma é uma sequência de DNA completo de um conjunto de cromossomos. Por exemplo, um dos dois conjuntos que o indivíduo diploide contém em cada uma de suas células somáticas. Por outro lado, temos a genômica, que se refere ao ramo da ciência dedicado ao estudo do genoma. Em outras palavras, a genômica, ela busca entender como os genes e as informações genéticas estão organizadas dentro de um genoma e como essas organizações determinam a sua função. O termo ele foi criado em 1920 por Hans Wilcke, um professor da Universidade de Hamburgo. Entretanto, o termo não é mais usado, porque se sabe que as sequências não codificadoras são muito importantes para a regulação gênica e também dentre outras funções. O genoma é que define como vai se desenvolver e funcionar um ser vivo, ressaltando que podemos considerar o genoma como o conjunto de todo o material genético, ou seja, o patrimônio genético armazenado no conjunto de seu DNA, ácido desoxirribonucleico ou de seus cromossomos. Dessa forma, além do genoma ser o conjunto de todo o material genético, o genoma também ele busca estudar a anatomia molecular de uma espécie. Vale destacar que todos os seres vivos, desde os maiores, como por exemplo o elefante, até mesmo os minúsculos, como as bactérias, eles também possuem genoma. Genoma humano consiste na sequência dos 23 pares de cromossomos que se encontra dentro do núcleo de cada célula diploide do ser humano. Com isso, o genoma é constituído por aproximadamente 27 genes. Dessa forma, a informação genética do indivíduo, que terá 23 cromossomos e também vai fazer parte também do cariotipo humano, o qual será composto pelo DNA nuclear, que será encontrado em células somáticas e também apresentado por 43 cromossomos. O genoma ele é o conjunto de DNA de um ser vivo e o DNA é formado pela ligação sequencial de moléculas denominadas nucleotídeos. Estes são constituídos por três componentes: a molécula de fosfato, a molécula de açúcar, denominada desoxirribose, e a base nitrogenada. As bases, elas podem ser de quatro tipos, que temos a adenina, a timina, a citosina e a guanina. Bom, através dessas ligações, as ordens que os nucleotídeos são apresentados é que faz com que uma célula se difere uma das outras. Embora é possível determinar essa diferença por meio do que chamamos de sequência dos genomas. O genoma herdado por cada indivíduo vem da metade do pai e a outra metade da mãe. Ou seja, quer dizer que o genoma é transmitido de geração em geração. E o genoma encontra-se gravados nas características hereditárias, que vem uma da parte da mãe e a outra por parte do pai, que se refere ao desenvolvimento biológico de cada indivíduo. E também é através do genoma que pode verificar doenças hereditárias que fazem parte desse genoma humano. Para exemplificar, temos essa imagem aqui. Muitos autores, eles comparam o genoma humano a uma estante. Nessas estantes, existem livros que são os cromossomos, e nesses livros estão escritas as frases que são representadas pelos genes.
Como surgiu esse projeto humano? Projeto Genoma. Ele foi fundado em 1990 por Edmond Nogueira, com prazo de conclusão de 15 anos. Logo após, veio o James D. John Watson, na época que ele era chefe das instituições nacionais de saúde dos Estados Unidos, e ele assumiu inicialmente a direção desse projeto. Esse projeto ele foi uma pesquisa científica que contou com a participação de cientistas de 18 países. Daí, os resultados finais desse projeto, eles foram apresentados em abril de 2003, que teve 99% do genoma sequenciado e 99,99% de precisão. Em 1990, o projeto Genoma Humano tinha o envolvimento de mais de 5.000 cientistas e de 250 diferentes laboratórios que contava com um orçamento, segundo diferentes fontes, que variou de 3 bilhões a 53 bilhões. Esse projeto, ele precisou de grandes investimentos econômicos. Logo depois, ao desvendar o genoma humano, abriu-se uma série de possibilidades para o avanço de outras pesquisas, tanto na área da genética, como na área da medicina e também na área da biotecnologia. O projeto Genoma Humano, ele tinha como objetivo fazer o sequenciamento do genoma humano, identificando todos os nucleotídeos que fazem parte dele, e também de armazenar todas as informações coletadas e guardar em um banco de dados. Outro objetivo é descobrir todos os genes da sequência de DNA, para que no futuro possa ser usado na melhoria e na modernização da biologia mecânica. O objetivo central desse projeto era realizar o sequenciamento das bases nitrogenadas do DNA humano. No dia 26 de julho de 2000, a Celera anunciou que havia sequenciado 100% do genoma humano. As pesquisas, elas concluíram que o genoma humano é formado por aproximadamente 3 bilhões de pares de nucleotídeos e que estão distribuídos nos 24 cromossomos. A partir daí, foram descobertas que o genoma de mais de 33 espécies, mostrando as nossas semelhanças moleculares resultantes da evolução, que será apresentado nos próximos slides. A partir dos avanços tecnológicos, a genômica tem dominado a ciência do século XXI, gerando informações que recebem destaque nas grandes mídias, geram dúvidas sobre o que ainda será descoberto. Aqui são os primeiros organismos que foram sequenciados. Em 1980, início da genômica. Primeiros genomas virais, como do bacteriófago. Em 1995, a primeira bactéria, a Haemophilus influenza. Em 1996, o primeiro eucarioto, o fungo Saccharomyces. Em 1998, o primeiro animal, a nematóide. Em 2000, a primeira planta. Ainda em 2000, o primeiro patógeno de planta, a Xylella. E em 2003, o genoma humano, que foi completamente sequenciado. A importância. A grande importância do projeto Genoma Humano é sua busca pelo melhoramento humano e a tentativa de tratar ou prevenir, até mesmo curar algumas doenças genéticas ou causadas por o álcool, por drogas, pela pobreza e outros tipos, considerando-as todas de origem genética. E
divulgando que um dia será encontrada as soluções. Genética para estas condições de saúde. Porém, devemos lembrar que a análise genética não é infalível. A informação advinda do projeto deve servir para proteger, melhorar a saúde, curar ou prevenir doenças. Conhecimento ajudam nos problemas de saúde, na criação de medicamento, diversos grupos de indivíduos, evitando reações adversas ou graves. Precauções. Conhecer uma possível doença futura. Com esses testes genéticos que analisam o genoma de um indivíduo, podem fornecer informações sobre doenças que ainda não se manifestaram e possivelmente irão desenvolver futuramente. Desse modo, conhecer os genes ajuda no diagnóstico e também na identificação da predisposição a determinada doença. Doenças que podem ser detectadas. Os cientistas acreditam que, graças a estes estudos, futuramente será possível eliminar muitas doenças de origem genética, que atingem inúmeras pessoas em todo o mundo. Um exemplo é a síndrome de Down, que é um acidente genético. Ela é causada pela presença de 3 cromossomos 21, que no caso era para aparecer só 2, se fosse um indivíduo, digamos, normal. E quem apresenta essa síndrome tem 47 cromossomos, ao invés de somente 46. E normalmente essa síndrome é a junção do espermatozoide com o óvulo, que normalmente, quando ocorre essa síndrome, vem 24 da mãe e 23 do pai. No caso normal, seria 23 da mãe e 23 do pai, para ser 46 cromossomos. As características desta síndrome são os olhos puxados, orelhas pequenas, céu da boca mais curvado, cabeça achatada na parte de trás, entre outros. A talassemia é uma desordem hereditária. É um distúrbio sanguíneo que envolve menores quantidades de proteínas transportadoras de oxigênio do que o normal, do que de um indivíduo normal. Aí nesse slide mostra as células sanguíneas de pessoa que tem a síndrome e de pessoas que não têm. E dá para notar bem a diferença, né, entre as duas imagens. E a pessoa que tem essa síndrome pode herdar tanto do pai quanto da mãe. Ela ocorre no cromossomo 16 ou no cromossomo 11, depende da síndrome, que são duas, a beta e a alfa. A beta no 11 e a 16, e a alfa no 16. O albinismo também é causado por uma mutação gênica. Diversos genes podem estar envolvidos nas causas da doença. Essa mutação pode resultar na ausência total de melanina ou em uma diminuição significativa na quantidade de melanina. Tem vários tipos de albinismo e são classificados de acordo com os genes que sofreram essa mutação. As características do albino normalmente é cabelo, pele, olhos muito claros. O daltonismo é a dificuldade de enxergar cores como o vermelho ou o verde, sendo que existem casos mais graves em que a pessoa não enxerga cores. Essa dificuldade tem origem genética, mas também pode ser proveniente de alguma lesão
nos olhos ou neurológicas. Está relacionado ao cromossomo X e é mais comum em homens. E, por fim, a síndrome de Turner. É um distúrbio cromossomo onde a mulher nasce apenas com um cromossomo X. As características marcantes dela é baixa estrutura, tórax largo, mamilos muito separados, metacarpo curto, unhas pequenas, muitas dobras na pele, construção da aorta, pouco desenvolvimento dos seios, deformidade no cotovelo, ovários subdesenvolvidos, ou seja, elas são inférteis e sem menstruação. Boa tarde a todos os integrantes do nosso grupo. Boa tarde, boa noite para quem ainda vai assistir essa apresentação. Agora a gente vai dar início na parte da genômica. Tá? Vou ler esse primeiro slide aqui, que dá a introdução. A genômica se refere ao ramo da ciência dedicado ao estudo do genoma. A genômica pode ser dividida em 4 partes: a nutricional, a comparativa, a estrutural e a funcional. Como já foi dito lá nos primeiros slides, a genômica se refere ao estudo da ciência, que é dedicado ao estudo da genoma, e ela pode ser dividida nas 4 partes que agora eu disse: a nutricional, comparativa, a estrutural e a funcional. Eu vou falar da comparativa e da nutricional. Vou dar essa sequência a esses slides, tá? Genômica nutricional. A genômica nutricional compreende a nutrigenômica, a nutrigenética e a epigenética. A nutrigenômica é o estudo do efeito de componentes bioativos da dieta na expressão de genes e consequências nas funções bioquímicas e fisiológicas. A nutrigenética, estudo do efeito da variação genética do indivíduo na resposta à dieta e à nutrição. A epigenética, o estudo dos mecanismos de modificações e modulação dos genes. Bom, na genômica nutricional, ela é uma ciência que estuda a relação entre os nossos genes e os nutrientes. Ela é dividida entre os conceitos nutrigenética, nutrigenômica e a epigenética, como foi dito agora. Falar um pouco sobre essas três ciências. A nutrigenética, ela seria o estudo da influência da variabilidade genética na resposta a diferentes estímulos dietéticos, e a nutrigenômica seria a ciência que estuda a influência dos fatores dietéticos no genoma. Já a epigenética seria o estudo do mecanismo de modificação da modulação dos genes, ok? Genômica nutricional. Essa é umas doenças crônicas que é normalmente para quem tem, peraí, só um momento. Para essas doenças que todo mundo talvez conhece alguém que tem alguma dessas, ou na família, são doenças hereditárias algumas, tá? No caso, doenças cardiovasculares, câncer, obesidade, diabetes, desordens neurológicas, osteoporose e desordens inflamatórias. Só um momento. Essas desordens crônicas, em alguns países em desenvolvimento, é importante considerar que as mudanças econômicas, sociais ou demográficas possuem consequências na saúde da população. As doenças crônicas estão relacionadas com a alimentação inadequada, a má qualidade de vida. Já a obesidade é considerada uma pandemia mundial, né? No mundo todo. Está relacionada com o número anormal de gordura no organismo, unida da diabetes elas duas juntas já dão umas doenças cardiovasculares, assim como a hipertensão, a doença coronariana e o AVC. A diabetes é o excesso de açúcar no sangue e pode ser desencadeada por pessoas obesas. Pula bem esse slide, por favor. A outra genômica é a comparativa. A informação genética é codificada por 4 nucleotídeos.
adenina, citosina, guanina e timina. Determina o pedido desses nucleotídeos no ADN linear, forma a base de arranjar em sequência. A primeira etapa da genômica comparativa é comparar as características gerais, como o tamanho do genoma, o número de genes e o número de cromossomos. Bom, genômica comparativa é um campo da biologia onde o genoma de espécies diferentes é comparado entre si para compreender diferenças evolucionárias moleculares entre as espécies. Nesse ramo da genômica, partes inteiras ou grandes dos genomas resultantes de projetos de genoma não comparados de estudo e semelhantes diferentes da biologia básica, bem como as revoluções evolutivas entre os organismos. O princípio da genoma comparativo é que as características comuns de dois organismos serão muitas vezes codificadas dentro do DNA, que é evolutivamente conservada entre eles. Portanto, essas abordagens começam com o tipo de alinhamento das sequências de genoma, procurando sequências ortólogas no genoma alinhado e se verificando até o ponto essas sequências são conservadas. Com base nisso, o genoma é a evolução molecular no inferido e, por isso, pode ser colocado no contexto de, por exemplo, a evolução fenótica e a genética populacional. Agora, a Bárbara vai falar dos outros dois tipos de genômica. Oi, vou falar um pouquinho sobre a genômica estrutural. A genômica estrutural é um campo da genômica que envolve a caracterização de estruturas do genoma. Descreve a estrutura 3-dimensional de cada proteína que pode ser codificada por um genoma. Né? A genômica estrutural, ela estuda a organização e a estrutura dos genes, né? Seu funcionamento, analisando sua sequência transcrita. Ao especificamente analisar a proteína, está referido mais comumente como proteômico estrutural. Objetivo: um conhecimento mais extensivo da estrutura dos genomas é de comparar exemplos diferentes, poderia conduzir à dedução dos princípios que governam a estrutura genômica total. Aí vem a genômica funcional. É importante estudar a genômica funcional, né, para compreender como é que funcionam os genes, né? Quais são as proteínas envolvidas e o seu sequenciamento completo. A genômica funcional é o ramo da biologia molecular responsável por descrever as funções dos genes e proteína através da determinação e sequenciamento completo do genoma de um organismo. Exemplo: imagine um indivíduo com a pele de tonalidade branca, resolve passar suas férias em uma praia do Nordeste brasileiro. Ele vai ficar moreno, ele vai ficar bronzeado, né, como a gente gosta de dizer. Uma doença genética, gente, você tenta descobrir qual é o gene que causa essa doença, para tentar fazer com que esse gene funcione direito, para poder tratar esse problema. Por isso que é importante a genômica funcional, para entender como é que funciona esse gene. Bom, eu vou falar um pouco sobre a terapia gênica. O que ela é? Ela pode ser definida como um procedimento em que são feitas modificações genéticas em células como uma forma de tratar uma doença. Essas modificações, elas são realizadas por meio da inserção de um gene funcional dentro da célula, onde esse gene ele irá substituir o gene defeituoso e promoverá a produção de proteínas corretamente. Essa técnica ela funciona mais ou menos como um transplante de genes. O primeiro teste clínico bem-sucedido dessa técnica foi divulgado em 1990. Essa terapia ela pode ser realizada a partir de duas técnicas diferentes. A técnica germinativa, que é quando o novo gene
é inserido nos espermatozoides ou óvulos, que são células germinativas. E a segunda técnica é a somática, onde o novo gene ele é inserido em outras células, as somáticas, as células não germinativas. As células somáticas, elas compõem a maior parte do organismo, e essa técnica é muito usada. Nessa técnica, não há transmissão de gene, como na germinativa. Terapia gênica. Para que um gene seja colocado no interior da célula, é necessária a utilização de um vetor, que normalmente é um vírus. Como os vírus conseguem entrar na célula humana e inserir seus genes, os cientistas utilizaram essa capacidade para desenvolver a técnica. Esse vírus ele é modificado para não causar doenças e apenas transportar os genes necessários para determinada célula. O gene normal ele é inserido, as proteínas funcionais são produzidas e a doença, em tese, pode ser curada. Um exemplo de doenças que já pode ser tratada com essa terapia gênica é a deficiência da lipoproteína lipase, que causa graves crises de pancreatite. Para esse problema, é utilizado um medicamento cujo nome é Glibera, que ele contém um vírus modificado que carrega o gene, e esse gene garante a produção correta da lipase. Aqui nessa parte eu vou explicar mais ou menos por que os cientistas eles escolheram um vírus para ele fazer parte dessa terapia. Os vírus eles se reproduzem em um processo denominado de replicação, que ocorre em 6 etapas. A primeira etapa é a adsorção. Nessa etapa, o vírus ele se liga à membrana da célula, que ele irá parasitar. Essa ligação ocorre graças aos receptores presentes na célula. A segunda etapa é a penetração. Após ele se ligar à célula, o vírus começa o processo de penetração, ou seja, ele começa a entrar na célula que ele irá parasitá-la. Terceira etapa é o desnudamento, que já no interior da célula, o vírus ele sofre a ação de enzimas que destroem seu capsídeo. Esse capsídeo seria uma cápsula rica em proteína que envolve o material genético do vírus. Após destruir o capsídeo, o material genético é liberado no citoplasma da célula ou no núcleo. A quarta etapa é a síntese viral. Nesse momento, o material genético do vírus afetado afeta a atividade da célula, que passa a produzir as proteínas necessárias para a criação de novos vírus. A montagem e a maturação, que é a quinta etapa, que nesse processo os vírus são formados e é a partir das proteínas produzidas pela célula. A última etapa, mas também não menos importante, é a liberação, que os vírus, após estarem completamente montados, eles saem da célula para parasitar outra. Essa saída pode ocorrer por meio do rompimento da membrana da célula ou ainda por uma espécie de brotamento, em que levam parte da membrana da célula parasitada. Aqui é mais um esquema que vocês podem ver um vírus parasitando uma célula. Depois que ele vai parasitar essa célula, ele vai fazer os processos de desnudamento, síntese viral, montagem e maturação e liberação. Diferentemente de um vírus, vamos dizer, infectado com a doença, esse vírus que vai receber o gene do bem, vai entrar nessa célula, vai agir aqui com as proteínas e vai produzir novos vírus do bem que vão agir em conjunto para, vamos dizer, acabar com uma doença. Essas são as nossas referências e muito obrigada.